aqui ao Instagram e também ao Facebook. Estamos começando agora a nossa live. Eu sou a Carolina Salles, psicóloga, coach, e eu especialmente tenho como missão do meu trabalho ajudar você a desenvolver as suas habilidades emocionais, mudar a sua mentalidade em alguns aspectos para que você possa lidar melhor com os desafios, com os desequilíbrios da vida, em qualquer área, né? Porque nós temos seguramente o que mais nos impulsiona para ir adiante é o nosso estado interno, é a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar a vida, as coisas, e por isso que é tão importante a gente ter esse olhar para dentro para que a gente possa ter melhores resultados, seja na nossa família, seja no trabalho, seja na maternidade, no casamento, enfim, na saúde, nos diversos aspectos. E eu, como atendo muito mulheres, sempre trago aqui muitos exemplos para elas, e claro que você, homem que está me ouvindo, também pode levar aí para a sua vida e fazer, às vezes, uma adaptação aí no exemplo, mas que você também pode, claro, desenvolver as suas habilidades emocionais, especialmente, para que você, então, tenha mais, talvez, flexibilidade em alguns momentos, ou mais posicionamento em outros momentos, enfim. E hoje a gente vai falar de um assunto que está muito, muito, muito em alta nos dias de hoje, que é ansiedade. O consultório tá assim de gente vivenciando este estado psíquico. Aliás, a gente tem nas pesquisas, né, um número cada vez maior de pessoas vivenciando ansiedade. Já temos 264 milhões de pessoas no mundo que sofrem de ansiedade. Esse número cresceu 14,9% entre os anos de 2005 e 2015. E o Brasil é um dos recordistas, tendo aí quase 10% da população com ansiedade. E é importante a gente fazer uma distinção entre ansiedade simplesmente e um transtorno de ansiedade. Porque, veja, ansiedade, ele é um estado psíquico que todos nós sentimos em algum momento. Todos nós, especialmente no mundo em que a gente vive, a gente tem um estado de, a gente às vezes está num estado de antecipação às coisas que vão nos acontecer. Então, com medo, com receio, com preocupação, seja porque, enfim, você vai começar um novo emprego, seja porque naquele dia você vai fazer uma reunião diferente, seja porque o seu filho está mudando de fase na vida, né, está desfraudando, ou começou a frequentar a escola, ou entrou na adolescência, enfim. A gente tem uma tendência, diria que cada vez mais essa tendência vai sendo estimulada, a que a gente se antecipe, se preocupe com o futuro, o que é que vai acontecer ali na frente, e essas preocupações que ocupam os nossos pensamentos podem gerar algum desconforto, e é esse desconforto que a gente chama de ansiedade, porque eu não aproveito o momento presente, eu não aproveito o momento em que eu estou, o aqui, agora, então eu como, mas eu já como pensando no que é que eu vou fazer depois, e no que é que vai acontecer se isso ou se aquilo, eu estou fazendo caminhada, mas não estou observando a minha caminhada, eu estou preocupada com uma outra coisa, ou eu estou, né, no meu trabalho e preocupada o tempo inteiro com o que está acontecendo lá na minha casa, então, ou seja, eu não consigo ficar em estado de presença, que significa estar aqui agora, observando o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu estou comendo, sentir o sabor da comida. Se eu estou trabalhando, observar aqui o meu trabalho, as pessoas que estão aqui, como eu estou me sentindo, o que é especificamente o que está acontecendo, eu estar concentrada, com foco naquilo que eu estou desenvolvendo. Isso é o contrário da ansiedade, né? A ansiedade é essa preocupação muito intensa com o futuro, com o que vai acontecer no futuro. Então, esse é um estado que hoje todos nós, em algum momento, em alguma medida, vivenciamos. Isso não caracteriza o transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade, ele é composto por alguns outros elementos. Então, composto tanto pelos sinais e sintomas, que eu vou falar daqui, como também pelo tempo em que isso está ali instalado e presente na pessoa. Então, como eu disse, ansiedade é esse estado, todos nós, em alguma medida, vivenciamos. Ok.
Quando começa a ser um problema? Quando começa a ser um sinal de alerta? É quando, em função desta preocupação, eu começo a ter alguns sinais, alguns sintomas ali no meu dia a dia. Então, esses sinais podem ser tanto de ordem cognitiva, por exemplo, eu paro de ter foco, eu não consigo ter foco, eu estou ali e o tempo inteiro pensando em uma outra coisa, eu não consigo me concentrar. Então, essa minha habilidade cognitiva vai ficando comprometida, porque eu não consigo ter uma linha de raciocínio. Eu estou falando uma coisa e eu começo a esquecer o que eu acabei de falar, porque eu posso, inclusive, ter um comprometimento na minha memória. Então, são pequenos sinais cognitivos que ali aparecem. Outros sinais: sono em excesso, uma vontade de dormir por conta de um cansaço muito grande. Ou então a ausência de sono, a insônia, ficar muito ligada, deitar na cama para dormir e não conseguir dormir pensando no que você tem para resolver, no que não tem, como é que vai ser, como é que não vai ser. Então, esse pensamento, esse pensamento que não para, né? O seu corpo parou, mas o pensamento está ali e continua. Isso também, né, se isso se estende, pode gerar, por exemplo, a insônia. Pode gerar a falta de concentração, a falta de foco, como eu já falei. Agora, pode também gerar um excesso de apetite ou uma falta de apetite, que é um outro sinal, um outro sintoma, porque eu fico tão pilhada, tão sem perceber o que eu estou fazendo, que eu acabo comendo muito mais do que seria necessário, do que eu preciso para viver bem, e aquilo fica presente o tempo todo ali, ou a maior parte do tempo. Então, tanto a inapetência como o excesso de comida, eles são, né, são dois extremos que podem aparecer como uma consequência desse estado de ansiedade que vai ficando ali prolongado. Então, ele deixa de ser simplesmente um pensamento antecipado e ele passa a ser também um emissor de sintomas, né? É como se ele ligasse ali um botãozinho e começasse a emitir sintomas, e sintomas que me trazem desconfortos. Então, também já disse aqui, a fadiga excessiva, a preocupação excessiva, irritabilidade é muito comum também no estado de ansiedade, porque como eu fico muito preocupada do que vai acontecer ali na frente, a minha paciência diminui, a minha tolerância diminui e a minha irritabilidade aumenta. Então, por qualquer coisinha, eu já estouro, eu já dou uma resposta atravessada, não tenho paciência, seja, né, em qualquer ambiente, seja no trabalho, em casa, com os filhos, com amigos, com o marido, não importa, né? A paciência fica bastante reduzida. Uma outra questão também comum é a tensão muscular, porque eu vou ficando tão, de novo, preocupada, que é, né, a preocupação excessiva que vai gerando tudo isso, que eu posso tensionar, né, toda a musculatura aqui, por exemplo, vir a ter bruxismo, ter, né, tensão aqui nesta região do trapézio, ou mesmo em outras partes do corpo, porque eu vou ficando mais enrijecida o tempo todo. Então, também esse é um outro sinal, esse é um outro sintoma que aparece. Por exemplo, o balançar as pernas, né? Balançar as pernas com muita frequência. Ou então começar a roer as unhas. São outros sinais, aí a gente já vai tendo alguns sinais até mais elaborados, mais avançados. Um outro sinal que também acontece, às vezes a pessoa começa a ter algum tique, né, por exemplo, algum tique, algum movimento que é quase que involuntário, isso por conta também da ansiedade. Outros sintomas, palpitação, sudorese, começar a transpirar, né, ter taquicardia com frequência, a boca ficar seca. Então, é uma vastidão de sintomas que podem acontecer em função da ansiedade. E por que a gente precisa conhecer esses sinais? Por que a gente precisa saber quais são eles? Porque é muito comum as pessoas não saberem quais são esses sinais, e então eles vão avançando. Então começa assim, começa com uma preocupação excessiva, mas a pessoa, tudo bem, é só o dia a dia, só que isso vai persistindo. Aí, de repente, o sono começa a não ficar muito bom. E aí o sono começa a ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, e a pessoa acha que ela tem um problema do sono.
e às vezes não é um problema do sono que ela tem. Então ela entrou numa crise, num problema muito mais grave, mas lá atrás era simplesmente um problema de ansiedade, que hoje ele está, né, também instalado numa função fisiológica, que é o sono. A mesma coisa com a palpitação, né? Que aí a gente pode entrar, inclusive, né, pode caminhar para uma síndrome do pânico, em que diante de algumas situações a pessoa perde completamente o controle e começa a ter então taquicardia, sudorese, enfim, vários sintomas físicos. Inclusive tem a sensação de que ela vai desmaiar, ou ela vai infartar, e nada disso vai acontecer. Quando a gente leva essa pessoa, por exemplo, para o pronto-socorro, e tudo é verificado, ela não tem nada que justifique aquilo. A pressão dela até sim aumentou, a pressão arterial aumentou, mas ela não tem nenhuma justificativa física ou fisiológica para aquilo. Aquilo é um sinalizador de que há por trás uma ansiedade que já estava ali. Porque, gente, quando a ansiedade chega nesse ponto, das duas, uma, ou ela já está ali instalada há algum tempo, ela já vem dando sinais, e você não vem reconhecendo, e aí ela vai avançando, e quando você percebe, já é uma grande crise, certo? Ou então, aconteceu algo, que é o que a gente chama de um estresse pós-traumático, algo muito importante, com um forte impacto, e a partir daquele episódio, desenvolveu-se a ansiedade, né? Desenvolveu uma situação de estresse, que a gente chama de, como eu falei, estresse pós-traumático, e aí eu começo a ter esses sintomas, e aí não é necessariamente só a ansiedade, né? Mas a gente tem uma situação ali pontual também, para ser trabalhada, para ser cuidada. E em ambos os casos, né, seja por um estresse pós-traumático, quer dizer, alguma coisa com um grande impacto emocional, seja por uma repetição que vem aparecendo, e que de repente, né, vira uma crise, o nosso corpo, ele nos sinaliza, mesmo que foi um estresse pós-traumático, uma situação específica, porque é muito comum, eu vejo isso aqui no consultório, às vezes aconteceu uma situação muito importante, e a pessoa não teve sintoma no dia seguinte, no outro dia, ela começa a ter sintoma 1 mês, 2 meses, 6 meses, às vezes 1 ano depois, mas desencadeado por aquele episódio, que na verdade não é que a pessoa não tinha absolutamente nada e aquele episódio simplesmente aconteceu. Em alguns casos isso até acontece, mas na maior parte das vezes a gente tem sinais ao longo da vida de que a gente está com um pensamento mais acelerado, com preocupações mais excessivas, e um ou outro sintomazinho aparece, mas a gente nem faz uma associação, nem percebe, e a gente vai tocando, até o dia em que o nosso corpo berra. Eu costumo dizer sempre que um sintoma físico, ele é uma comunicação do nosso cérebro para com a gente. E quando esse sintoma físico está ali para comunicar a gente que a gente está num estado de ansiedade, de preocupação excessiva, normalmente isso já está ali há algum tempo. E a gente veio desconsiderando isto. A gente veio meio que passando por cima, fingindo que não era com a gente, que não estava acontecendo, não, mas é só isso, ou é só aquilo, e a gente deixa passar. Então, como eu observo pessoas que, né, quando vêm para o consultório, elas vêm aqui já depois de crises, né, depois de, por exemplo, ter ido ao médico inúmeras vezes com diversos sintomas e não ter sido diagnosticado absolutamente nada, e aí o médico diz, olha, então, você não tem nada, né? Não é que não tem nada, tem, né? Você tem aquelas sensações, às vezes é uma dor de estômago, mas a pessoa não tem nada que fisicamente justifique aquela dor, ou uma dor no abdômen todo, ou um desespero de que vai adoecer e vai ter uma doença muito grave, mas não tem nada, faz todos os exames e está tudo bem, mas fica com uma preocupação, fica com aquela preocupação. Então, esses são estados, né, que a gente vai chamando de estados de ansiedade. E o bom, né, o bom é saber que eles têm solução, eles têm possibilidade de tratamento, de cura, porque ele é só um estado, ele é um estado psíquico. E como um estado psíquico, ele pode ser alterado. O que acontece é que precisa de uma intervenção específica e adequada para que aquilo modifique. Se você não faz nenhuma intervenção, se você não olha para aquilo e deixa a coisa ir caminhando,
isso vai se estendendo e vai chegar lá na frente. A coisa pode tomar uma proporção muito maior, inclusive de adoecimentos, de dores frequentes, de fibromialgia, enfim, uma série de sintomas, porque a gente vai somatizando, a gente traz para o corpo aquilo que não está resolvido emocionalmente. Então, reconhecer esses sinais emocionais é importantíssimo. Então, aqui uma pergunta da Rose, me dizendo, urticária sem diagnóstico de alergia comprovada. Aparece às vezes. Pode ser ansiedade? Com certeza pode ser ansiedade. Não dá, obviamente, para a gente ter um diagnóstico categórico, sem antes, obviamente, ter feito todo um diagnóstico diferencial, especialmente um diagnóstico médico, porque todas as vezes que aparece um sintoma físico, a orientação é, primeira coisa, vai observar a questão de ordem médica. Por exemplo, a pessoa tem uma dor abdominal intensa, vai fazer os exames necessários para identificar se tem uma justificativa real para esta dor abdominal. Urticária, dermatite de contato, rinite, sinusite, todos os ites aí, as doenças alérgicas especialmente, elas têm muito a ver com questões emocionais. Não é necessariamente ansiedade, mas pode ser, mas com alguma questão emocional. Às vezes, assim, eu vou dar exemplos assim com os quais eu já me deparei, exemplos reais. Você tem, por exemplo, uma situação não resolvida, sei lá, com a sua chefe. Você está em uma situação de muito desgaste, de muito desconforto, e você não se posiciona. E aquilo vai se estendendo por algum tempo. E claro que isso te gera um pouco de ansiedade, um pouco de desconforto, mas às vezes não é só ansiedade. Às vezes tem a ver com outras questões, com uma ausência de posicionamento, com uma ausência de conseguir dizer não, de reconhecer a sua própria vontade. E o corpo, ele vai se comunicar com você por algum sinal. Se você não está compreendendo a comunicação do seu corpo, simplesmente pelo desconforto, ele vai avançar um pouco mais. E, por exemplo, ele pode vir como uma urticária, como uma dermatite, porque, e aí a gente entra também na questão psicossomática, porque a psicossomática ela vai dizer que a gente não só leva para o corpo, como o órgão que trouxe isso à tona está relacionado emocionalmente àquilo que nós não estamos elaborando. Então, por exemplo, tenho dificuldade em me relacionar, em me posicionar. Pele é o contato, pele é o relacionamento, pele é aquilo que me diferencia do que está aqui fora e do que está aqui dentro. Então, eu posso, por exemplo, ter sintomas na pele. E por aí a gente vai, por exemplo, situações que eu não estou digerindo, eu posso ter sintomas gástricos, sintomas, né, no estômago, porque a psicossomática vai dizer também isso, que o órgão que a gente traz à tona também está relacionado à emoção que a gente não está cuidando. Então, não precisa ser necessariamente uma ansiedade. A gente tem uma vastidão de outras emoções, né, seja de tristeza, seja de raiva, de rancor, de frustração, de medo, uma série de outras emoções, uma série de outros sentimentos que também podem nos levar a ter alguns sinais e alguns sintomas. O que a gente está focando hoje aqui é, de fato, a preocupação excessiva, porque isso caracteriza a ansiedade. Então, não é a gente não está falando de uma tristeza ou de um desafio no relacionamento, a gente está falando quando isso nos preocupa, e a gente fica, né, o que a gente chama de uma preocupação excessiva, que passa a gerar sintomas de ordem cognitiva, de ordem física e de ordem emocional. E se a gente não cuida disso, esses sintomas vão avançando e eles podem se tornar, de fato, né, ali uma doença, caracterizar um quadro mais grave ali adiante. Por isso que é tão importante a gente ficar ligada nos sinais que o nosso próprio corpo dá. E o nosso corpo, ele se comunica com a gente de diversas formas. Então, esteja aí atenta àquilo que o seu corpo fala com você. Então, se você está tendo sintomas como esses que eu fui dizendo aqui, insônia,
ou excesso de sono, falta de apetite ou excesso de apetite, falta de concentração, falta de foco, irritabilidade constante, roer unhas, balançar demais as pernas, né, perturbações no sono, ficar muito cansada, desculpa, ter tensão muscular, enfim, se você está se observando com esses sinais, sempre pensando muito, não pausando os pensamentos, esses sinais são sinais de que há uma grande chance de que você esteja no estado de ansiedade. E o que diferencia isso de um transtorno é quando tem vários sintomas aí juntos e isso começa a acontecer com uma frequência quase que diária nos últimos 6 meses. Então, aí a gente vai para um transtorno de ansiedade e aí a gente precisa de uma intervenção, às vezes, ainda mais diretiva, mais pontual, às vezes até mesmo medicamentosa, dependendo do estado em que a pessoa está. Então, observe esses sinais, porque quando a gente trabalha na prevenção ou no início deles, a gente evita chegar a estas crises, certo? Então, por isso que eu quis hoje trazer aqui esses sinais. Nós vamos fazer mais 2 lives a respeito da ansiedade. A live de segunda-feira da semana que vem também é sobre ansiedade. Inclusive, né, eu vou contar algumas intervenções que você mesma aí pode fazer para te ajudar nesse processo de diminuir a ansiedade. E depois ainda vai ter mais uma. Então, nós vamos ter 3 semanas aí falando de ansiedade para que você possa, com certeza, olhar para isso, cuidar, aumentar o seu autoconhecimento, o seu autocuidado e ter aí, com certeza, melhores resultados no seu dia a dia, melhores resultados emocionais, porque você, distante da ansiedade, consegue resolver melhor as situações, consegue enxergá-las de um jeito melhor, mais produtivo, mais fluido, e você se beneficia, quem está ao seu redor também se beneficia. Então, se você gostou, aqui no Facebook dá para compartilhar esta live, no Insta não dá para compartilhar, mas você pode aqui com certeza deixar também o seu comentário. Vou ter um grande prazer em responder, assim como eu fiz com a Rose. Eu fico à disposição, um beijo grande, nós nos encontramos sexta-feira em mais uma live. Eu quero deixar meu convite para que, se você ainda não faz parte da lista de transmissão para mulheres, isso é só para mulheres, e você quer receber semanalmente um áudio gratuito meu, basta que você clique no link lá do Instagram, na bio do Instagram, ou aqui no Facebook tem vários posts, e em vários deles tem ali o linkzinho. Você pode fazer parte da lista de transmissão e eu vou ter um prazer enorme em ter você comigo na lista. Eu vou ficando por aqui, um beijo muito grande, nos encontramos em breve numa próxima live. Obrigada a todo mundo que passou por aqui, que deixou beijinho, que deu um tchauzinho, gratidão enorme a cada um de vocês. Um beijo, até!